Sua disposição em seguir as instruções de Noemi e trabalhar arduamente nos campos de cevada mostrava gratidão e respeito. Tal atitude fez com que fosse vista de maneira positiva pelos habitantes de Belém, ressignificando a imagem dos moabitas em um contexto de comunhão. A história de Ruth tornou-se um ícone de amor incondicional e lealdade, ensinando às gerações posteriores que uma pessoa não é definida apenas pelas origens de sua nação. Ao romper preconceitos, Ruth encontrou redenção para si e para a própria Noemi, mostrando que o povo moabita podia sim fazer parte de algo maior na caminhada do plano divino. Esse exemplo singular se mantém vivo como lembrança de que nem todas as distâncias culturais são intransponíveis. Durante os reinados de Saul, Davi e Salomão, Moabe ressurge em passagens como 1 Samuel, capítulo 14, versículo 47, que menciona conflitos constantes envolvendo esse reino. Em determinado momento, Davi chegou a enviar seus pais para se abrigarem em solo moabita, mostrando que havia laços de hospitalidade, possivelmente devido à ancestralidade de Ruth. Porém, conforme Davi se estabeleceu como monarca, as tensões voltaram a eclodir. A relativa estabilidade que Israel conquistou com Davi não agradava a todos em Moabe, pois temiam expansão territorial e represálias pelos atritos passados. Alguns reis moabitas buscaram trégua, enquanto outros incentivavam conflitos para testar as fronteiras israelitas. Esse jogo de poder resultou em períodos de confronto direto, seguidos por negociações de paz que raramente duravam muito, dada a natureza instável da política da época. Na administração de Salomão, reconhecido pela sabedoria e pelos tratados comerciais, Moabe figurou como um parceiro estratégico em algumas rotas, beneficiando-se do intercâmbio de produtos com Tiro e outras cidades portuárias. Entretanto, nem sempre a nação moabita se mantinha fiel às alianças. Quando identificava brechas, tentava ampliar sua influência ou firmar novas composições com reinos rivais de Israel, visando aumentar sua autonomia. Essas alianças e rivalidades refletiam, em grande medida, a importância do território de Moabe para a segurança de Israel no leste. Controlar ou, no mínimo, neutralizar a ameaça moabita era prioridade para assegurar rotas de suprimento e proteger áreas agrícolas. Por esse motivo, relatos bíblicos mostram como reis israelitas dispendiam energia e recursos na tentativa de manter Moabe sob vigilância, seja por meio de tributos ou pela instalação de guarnições próximas. De modo geral, a Era dos Reis revela que a relação entre Moabe e Israel podia oscilar rapidamente entre cooperação e hostilidade. A herança de conflitos passados, somada à conveniência de parcerias comerciais, criava um cenário fluido em que cada parte avaliava possibilidades de vantagem. Nessa dinâmica, Moabe buscava permanecer relevante na balança de poder, protegendo sua cultura e explorando oportunidades de crescimento. Em 2 Reis, capítulo 3, versículo 4 ao 27, encontramos o marco da rebelião liderada pelo rei Mesa de Moabe, que se recusou a continuar pagando tributos a Israel. Ele via os impostos como um peso injusto, imposto após derrotas passadas. Essa decisão desencadeou a ira do rei Jorão, que formou uma coalizão com Judá e Edom para sufocar a revolta, iniciando um confronto de grandes proporções. A estratégia de Mesa incluía aproveitar o terreno áspero e a familiaridade dos moabitas com as rotas montanhosas. Numa tentativa ousada, ele atraiu as tropas inimigas para regiões secas, planejando enfraquecê-las pela falta de água. Apesar das dificuldades, os aliados de Israel receberam orientação do profeta Eliseu, segundo o relato bíblico, e conseguiram prover água milagrosamente. Esse acontecimento inesperado enfraqueceu os planos de Mesa e culminou em uma batalha tensa. Ainda que os exércitos de Israel, Judá e Edom avançassem, o rei Mesa protagonizou um ato extremo ao ver sua posição quase insustentável. A inscrição de Mesa menciona triunfos, mas a Bíblia indica uma derrota parcial. Em meio às lutas, Mesa teria sacrificado seu próprio filho sobre as muralhas da cidade, buscando apelar a Quemos por um livramento sobrenatural. Esse acontecimento causou tamanho horror nos oponentes, que resultou em uma retirada abrupta. A rebelião
mesmo não se concretizando em vitória definitiva de Moabe, evidenciou a determinação do rei em resistir até as últimas consequências. O sacrifício feito por Mesa alimentou a reputação de Moabe como um povo que não hesitava em recorrer a medidas extremas para defender sua independência. Embora esse ato não trouxesse uma conquista territorial duradoura, demonstrava ao mundo antigo a ferocidade da devoção moabita. Após tais eventos, as relações entre Moabe e Israel ficaram ainda mais abaladas. Mesmo quando se restabeleceram trocas comerciais ou tréguas passageiras, o eco daquele episódio permaneceria vivo na memória coletiva. A rebelião de Mesa se tornou um símbolo de desafio, relatado pela estela arqueológica e pelas escrituras, provando que o pequeno reino montanhoso era capaz de resistir mesmo diante de alianças poderosas. Diversas escavações realizadas em sítios próximos às antigas cidades moabitas confirmam, em parte, relatos de confrontos mencionados em livros como Josué e Juízes. Fragmentos de cerâmica, fundações de fortificações e inscrições parciais fornecem evidências de uma civilização organizada que ergueu muralhas espessas para proteger-se das invasões e construiu templos dedicados aos seus deuses. Esses achados contribuem para entender a vida cotidiana dos moabitas. Alguns pesquisadores apontam para semelhanças arquitetônicas entre Moabe e reinos vizinhos, sugerindo uma troca constante de técnicas de construção. Essas influências podem ser vistas nas formas de erguer torres de vigia e na disposição urbana. Embora Moabe possuísse características próprias, havia um diálogo cultural com povos como Israel, Amon e Edom, mostrando que, em períodos de paz, ideias transitavam e enriqueciam mutuamente a região. Uma das descobertas mais marcantes são restos de armazéns e cisternas que indicam um planejamento sofisticado para armazenar cereais e água. Em uma terra onde a chuva era incerta, desenvolver sistemas de conservação era essencial à sobrevivência. Ao mesmo tempo, esse controle de recursos reforçava a força de quem governava, pois a distribuição de comida e água podia ser usada como ferramenta política para angariar lealdade. Outros vestígios apontam para a importância do gado e da agricultura em algumas partes do território moabita, pois foram encontrados utensílios agrícolas, ossos de animais domésticos e ferramentas de ferro. Isso indica uma economia diversificada, que incluía criação de ovelhas e plantio de grãos. Mesmo com as adversidades do relevo, o povo conseguia cultivar sustento e gerar excedentes que poderiam ser comercializados. Ao percorrer as ruínas deixadas pelos moabitas, é possível imaginar o cotidiano de um povo resiliente que, em meio a montanhas e vales, desenvolveu estratégias de sobrevivência e expansão cultural. As marcas que permaneceram na terra reforçam a veracidade de vários episódios narrados nas escrituras e lançam luz sobre as habilidades logísticas e o engenho dos antigos habitantes de Moabe. Passagens como Isaías, capítulo 15 e 16, além de Jeremias, capítulo 48, contêm profecias direcionadas a Moabe, anunciando juízos e destruição. Esses textos sugerem que, diante dos pecados e da arrogância moabita, o julgamento divino seria inevitável. Ao descrever cenários de choro, caos e ruína, os profetas pretendiam alertar não apenas Moabe, mas também outras nações, mostrando as consequências de atitudes hostis. As profecias lançam uma luz sobre os exageros cometidos pelos moabitas, como a confiança excessiva em sua fortaleza geográfica e na proteção de Quemos. Os oráculos afirmam que nenhum recurso humano ou ajuda divina contrária ao Deus de Israel prevaleceria, caso o povo insistisse em se exaltar acima dos limites impostos pelos acordos e pela ética do período. Assim, essas mensagens funcionavam como um chamado ao arrependimento e à humildade. Para alguns, a retórica profética poderia soar como pura rivalidade, mas, ao analisar o contexto, percebe-se que tais declarações de juízo reforçavam uma lógica de retribuição comum na mentalidade do antigo Oriente Próximo. Se uma nação fosse soberba e praticasse violências injustificadas, cedo ou tarde enfrentaria consequências. Ao colocar Moabe como exemplo, os profetas buscavam inspirar mudanças de conduta em todos os povos que cercavam Israel.
Muitos comentaristas defendem que determinadas profecias podem ter sido registradas após acontecimentos trágicos que de fato ocorreram, transformando-se em interpretação teológica dos fatos históricos. Ao ver Moabe cair diante de inimigos mais fortes, os profetas teriam apontado o evento como evidência de que a palavra divina se cumprira. Esse tipo de leitura reforçava a fé dos israelitas e, ao mesmo tempo, sublinhava as limitações dos deuses estrangeiros. Apesar dos anúncios sombrios, as Escrituras também trazem uma visão de esperança para quem se humilha e reconhece erros, uma mensagem que se aplica até mesmo a Moabe. Esse teor de advertência mista com convite ao arrependimento indica que, se houvesse genuína mudança de postura, o Deus de Israel poderia estender compaixão. Assim, as profecias contra Moabe revelam tanto a severidade quanto a misericórdia que permeiam o texto bíblico. Mencionada em passagens dispersas, a relação de Moabe com povos como Amon e Edom revela um mapa complexo de alianças e rivalidades. Amon, por exemplo, dividia origem semelhante, pois vinha de outro dos filhos de Ló, o que criava, em teoria, laços culturais, mas não garantia paz constante. Já Edom, descendente de Esaú, mantinha disputas semelhantes com Israel, o que em alguns casos aproximou esses reinos na tentativa de conter avanços israelitas. A competitividade pelas rotas comerciais levava Moabe a negociar acordos temporários com sírios ou até egípcios, quando isso lhe conferia vantagem. Essas movimentações eram típicas do cenário político do Antigo Oriente Médio, em que a fidelidade a um tratado durava enquanto havia conveniência. O rompimento de promessas era considerado uma arma legítima caso as circunstâncias mudassem e surgisse uma oferta melhor. A paisagem das comunidades vizinhas era marcada por culturas e línguas próximas, mas cada uma cultivando identidade própria. Moabe aproveitava essa semelhança linguística para facilitar a diplomacia, porém, as diferenças religiosas e a disputa por território frequentemente prevaleciam. A presença de deuses distintos e costumes específicos impunha barreiras a uma unificação mais profunda, mantendo cada reino focado em proteger suas fronteiras. Séculos mais tarde, com o surgimento de impérios maiores, como o assírio e o babilônico, muitos reinos locais tentaram alianças de sobrevivência. Moabe não foi exceção. Buscou se colocar em posições vantajosas, seja pagando tributo aos novos senhores ou unindo-se a coalizões rebeldes. Essas táticas mostram que a nação moabita tinha grande capacidade de adaptação, embora nem sempre lograsse manter sua independência. Observando esse constante jogo de aproximação e afastamento, percebe-se que Moabe navegava em um mar de interesses conflitantes, ora se aliando a um vizinho, ora se voltando contra o mesmo. Esse traço de versatilidade política ampliava suas chances de sobrevivência, mas também criava inimizades duradouras. Em cada passo, o reino precisava equilibrar cuidadosamente as vantagens imediatas com os riscos de longo prazo. Passagens como Jeremias, capítulo 48, descrevem o ocaso de Moabe, apontando a chegada de inimigos mais poderosos e o esgotamento da força do reino. Ao longo do período monárquico tardio, a expansão de impérios como o assírio e o babilônico diminuiu a autonomia das pequenas nações, obrigando-as a fazer escolhas difíceis. Submeter-se ao jugo estrangeiro ou enfrentar a destruição era a realidade que muitos povos encaravam. Mesmo com a tradição de resistência, Moabe já não conseguia reunir exércitos suficientemente fortes para conter inimigos bem equipados. A geografia que antes oferecia proteção se tornou uma vantagem menor diante de máquinas de guerra mais avançadas. Cidades moabitas foram tomadas e seus líderes removidos ou obrigados a se curvar a governantes que nada tinham a ver com as antigas dinastias locais. À medida que a hegemonia dessas grandes potências avançava, menções a Moabe nas fontes bíblicas passaram a diminuir, indicando uma perda gradual de relevância política. O povo continuava a existir de algum modo, mas os registros já não o apresentavam como um reino independente. Os moabitas, assim, se tornaram parte de províncias administradas por governadores que representavam impérios distantes. Para muitos analistas, o declínio de Moabe simboliza a fragilidade de reinos baseados em alianças voláteis e dependentes, de rotas comerciais facilmente controladas por exércitos mais organizados.
A queda não foi necessariamente um evento único, mas um processo de esvaziamento de poder que, pouco a pouco, engoliu a soberania moabita. Cidades outrora estratégicas se transformaram em postos fronteiriços de impérios maiores. Nesse estágio final, a herança cultural de Moabe seguiu viva em tradições orais, possivelmente influenciando comunidades locais, mas sem a força de um Estado centralizado. A partir daí, o registro histórico da nação foi se diluindo, deixando apenas vestígios arqueológicos e relatos bíblicos para contar sua trajetória. O que se sabe é que o nome Moabita adentrou o esquecimento político, enquanto sua memória permaneceu nos textos sagrados e nos fragmentos de pedra. Os relatos sobre Moabe, presentes em textos como Gênesis capítulo 19 e espalhados pelos livros históricos e proféticos, fornecem um panorama rico e multifacetado de um povo que nasceu em meio a circunstâncias desafiadoras. A nação moabita vivenciou momentos de esplendor como sob Eglon e Mesa, mas também enfrentou duras derrotas e, por fim, foi absorvida por impérios estrangeiros. Apesar dessa trajetória conturbada, suas marcas resistiram através das narrativas bíblicas. O estudo do povo moabita convida à reflexão sobre como as origens e lendas fundadoras de uma nação podem moldar sua identidade por séculos. A história de Ló e o nascimento de Moabe exemplificam como um evento familiar carregado de tensões pode impactar profundamente as relações políticas, religiosas e culturais de um grupo. Esse vínculo inicial, marcado pela luta pela continuidade, serviu de fio condutor para a formação de valores e ritos. Observar as experiências moabitas ressalta que vínculos de sangue e proximidade geográfica não garantem paz. Embora Moabe e Israel compartilhassem ancestrais e territórios vizinhos, houveram confrontos intensos, ao mesmo tempo em que despontavam casos de reconciliação, como no episódio de Ruth. Essa dualidade traz lições valiosas sobre coexistência, mostrando que até mesmo povos com passados complicados podem encontrar pontos de entendimento. A forma como Moabe se moveu entre alianças e guerras também inspira debates sobre liderança e diplomacia. Reis como Balaque e Mesa exemplificam o uso da religião para justificar decisões estratégicas, enquanto episódios de contato pacífico apontam a importância de considerar interesses mútuos. Em um mundo contemporâneo marcado por conflitos étnicos e disputas territoriais, é possível extrair ensinamentos de como jogos de poder e fé podem se entrelaçar. A herança de Moabe recorda a todos que histórias de nações antigas podem oferecer janelas para a autopercepção e compreensão do próximo. Embora hoje não exista um reino moabita nos mapas, sua história permanece viva nos textos bíblicos e evidências arqueológicas, desafiando cada geração a olhar para o passado e encontrar caminhos de aprendizado. O percurso de Moabe, de sua origem incerta até seu declínio, deixa um legado de humanidade que ainda pode iluminar reflexões atuais. Todo cuidado é pouco nesse ninho de serpente. Não se ilude com um sorriso, a maldade tá na mente. Mas dá um passo à frente sempre na bola de meia. Quem trai o Jesus, fazia parte da ceia. Hoje nós sonha alto, mas nós começou